Aqui alguns dados gerais que a gente tem até agora, né, de 2014 a 2016. Foram 21 incentivadoras habilitadas, 67 projetos realizados ou em execução, 22.500.000 em projetos aprovados, o que dá uma média de 335 mil por projeto aprovado. Esse tem sido o perfil dos projetos solicitados para a LIC, 20.300.000 em pagamentos efetivados e 14.500.000 em renúncia fiscal. Por que esse dado é importante? Porque mostra a capacidade de execução dos recursos LIC. Recursos LIC não dependem de fonte 100, né? Eles não dependem de um repasse da fazenda, do planejamento para a cultura para que ele seja executado e nem de uma aprovação. Ele é um recurso que simplesmente no momento em que é definido que o valor é de 19 milhões naquele ano, os 19 milhões estão automaticamente liberados, eles estão na mão das empresas. Então é a empresa que vai pagar e deixar de pagar o ICMS devido, né? Pagar parte do ICMS devido, porque ele vai pegar aquele recurso, depositar na conta do produtor e a partir do mês seguinte ele vai começar a bater esse recurso. Ou seja, não é um recurso que é repassado, é um recurso que deixa de entrar no Estado. E isso dá toda a liberdade para que esse recurso seja executado muito rapidamente. Então, por isso que é um dado importante. São 22 milhões em projetos aprovados e 20 milhões em pagamentos já efetivados. Então, a gente vê aí que tem tá muito próximo aí. Os pagamentos que não foram efetivados, ou são projetos ainda de 2016, que ainda estão acontecendo e que o pagamento ainda não foi feito, né? O recurso não foi depositado na conta do proponente, ou porque 99% é o valor, daí tem a diferença do 99% para o 100%, mas é uma diferença muito pequena, né? E 14.500 em renúncia fiscal. Oi? Sim? Qual é o limite de pagamento dessa aprovagem? Isso é uma relação do proponente com a empresa, não é uma relação com o Estado, né? O Estado chancela e passa a acompanhar o projeto, mas é da autonomia da empresa o depósito, né? A gente vai falar no cronograma até um pouquinho mais sobre isso, porque é uma questão bem importante essa que você levantou. Bom, só para não desanimar o colega, mas é uma média de 60 dias. Todo o processo. Na Oi, pelo menos. Bom, aqui é uma pequena série histórica, né? Quantos projetos foram protocolados em 2014, 2015, 2016 e executados nesses anos. Então a gente vê, por exemplo, 2014, que foi o início da lei, foram 27 projetos protocolados, mas efetivamente executados só 7. Por quê? Eles foram executados no ano seguinte, em que a gente tem um número maior de projetos executados do que de protocolados, né? Agora, então, o que a gente percebe é, primeiro, que existe uma tendência de regularização dessa situação. Então, o número de projetos executados sempre deve ser maior do que o de aprovados, porque sempre tem projetos do ano anterior para serem realizados, né? E, ao mesmo tempo, uma perspectiva de crescimento. A gente está aqui, esse é um dado de 1º de setembro, e nós temos 20 projetos protocolados. Quanto em 2015 foram 25 até dezembro, né? Quando a gente vai para projetos executados, então a gente chega em setembro com 28 projetos já realizados esse ano. Número já maior do que de 2015, né? E um dado importante, até dia 1º de setembro foram 10,5 milhões em abatimento fiscal este ano. Acabou de sair uma nova portaria aumentando o valor de 14 para 19 milhões ao ano. Então isso tem duas consequências. A primeira é que dá uma folga, um respiro também, para que as pessoas possam apresentar propostas sem medo que o recurso acabe, e também significa que o valor por projeto pode ser maior do que ele estava, porque o valor por projeto é de 5% do total de renúncia aprovado no ano. Então, se esse ano foi aprovado, tinha sido aprovado 14 milhões, os projetos só podiam ser até 700 mil. Agora, como foi aprovado o valor de 19 milhões, os projetos chegam então a 950 mil reais. Podem chegar, né? De acordo com a proposta. Bom, aqui os principais marcos legais, né, de 2016, isso é até um retorno que a gente quer dar, né?
do que foi feito esse ano. Então nós tivemos uma nova portaria de inscrição de projetos, uma nova instrução normativa para prestação de contas e uma nova portaria de controle fiscal. Daí, o que isso significa em termos de desburocratização, que foi o nosso foco, eu estou na sua frente, né, aqui? Que foi o nosso foco esse ano. A declaração de admissibilidade, a gente esse ano analisa a documentação sem a necessidade da carta de intenção. Ou seja, mesmo que vocês ainda não tenham uma carta de intenção, vocês já podem encaminhar um projeto, ele passa por uma análise documental e com essa análise documental, que é dados do proponente, documentos da empresa, se todos os limites estão sendo respeitados da planilha orçamentária, quer dizer, a gente faz uma análise de acordo com a portaria. Tá tudo ok? A gente emite uma declaração de admissibilidade, o que faz com que o proponente possa também ir para a empresa com mais segurança de que ele já tem uma análise inicial. Mas que tem que ficar muito claro, isso não é uma análise de mérito. Isso é uma análise documental. A análise de mérito é só com a carta de intenção, porque daí ela demanda uma análise muito mais, demanda a contratação de parecerista, né, a reunião da CAP. Então, para isso, a gente espera ter mais segurança de que o projeto já existe algum tipo de negociação. O banco de propostas também veio dessa possibilidade da declaração de admissibilidade, que é a divulgação dos projetos para as incentivadoras, independente deles terem a carta de intenção. Então, dentro do site da Secretaria, vocês vão poder ver, tem lá banco de propostas, LIC, né, entrando na LIC, banco de propostas, e no banco de propostas as iniciativas que ainda ou captaram parcialmente, ou ainda não captaram, estão na fase ainda da carta de intenção, ou que ainda não possuem a carta de intenção e ficam ali visíveis também para as incentivadoras, tá bom? Comprovação de residência no DF de 50% da ficha técnica somente no final da etapa de pré-produção. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente diagnosticou que, assim, dificultavam muito a vida do produtor. Assim, como que você vai saber 100% da sua ficha técnica no momento de apresentação de uma proposta, né? Então a gente transferiu esse momento para o fim da etapa de pré-produção. Ela é fundamental porque é necessária a comprovação de pelo menos 50% mais um do DF, né? Outra mudança também é que não há necessidade de autorização para remanejamentos orçamentários no limite de 20%, ou seja, a proposta foi aprovada. Entre rubricas, vocês querem, porque é uma estimativa, né? A gente sempre trabalha com estimativa. Então, se entre rubricas vocês querem trocar 20% de uma para outra, é possível. Até o limite de 20%, essa alteração da planilha orçamentária é possível sem necessidade de solicitar isso para a secretaria. Só é necessário solicitar para a secretaria se for acima de 20% na rubrica ou se alterar o valor total do projeto. Aí sim é necessário. Ou para pagamento de cachê também. 20%, como o pagamento de cachê, a gente precisa ter uma referência, não dá para alterar o valor de cachê, a não ser solicitando e daí sim sendo analisado. Foi abolida também a prestação de contas parcial dos projetos, então o que a gente tem agora é só um relatório ao final da etapa de pré-produção, para a gente poder acompanhar o projeto, né? E também o escalonamento, isso já veio da lei, agora a gente só colocou na publicação da nova instrução normativa de uma maneira clara e mais didática, né? Quais são as penalidades no caso de não realização do objeto nas diferentes gradações. Então, até 2015, a única penalidade era a devolução integral dos recursos. Agora as penalidades vão desde uma... Como é que é o nome, Leila? Advertência. Obrigada. Desde uma advertência até a multa de 2 vezes o valor, dependendo da gravidade da situação.